Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui gravando nessa manhã de terça-feira para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. A gente vai começar fazendo um rescaldo da COP26, que terminou no fim de semana, um rescaldo da COP centrado no Brasil, ou mais especificamente, como o país vai se adaptar e se enquadrar a esses novos acordos num governo como esse do Bolsonaro. E como segundo tema, a gente vai botar nossa colher nesse casamento entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, um casamento que estava com a data marcada para acontecer já na segunda-feira que vem, com festa e tudo, e já pertinho do altar foi adiado, para não se sabe quando ainda, se é que esse casamento não patinou de vez. Como eu disse, a gente vai falar do Brasil na COP. É uma espécie de... E agora? O Brasil firmou vários compromissos, assinou acordos, fez promessas a respeito de metas, beleza. E é claro que tudo isso é muito relevante, mais ainda porque a gente está sob o governo Bolsonaro, mas como tocar isso para frente justamente debaixo do Bolsonaro, que vai ainda ficar governando por pelo menos 13 meses, com um Bolsonaro que ontem mesmo, segunda-feira, em Dubai, já voltou a falar que a Amazônia, que é um paraíso intocado, que a Amazônia está igual a 1500, quando Cabral desembarcou no Brasil. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. Bom, só para lembrar aqui, antes de passar para o Gabeira, na semana passada, os últimos dados do INPE revelaram que o desmatamento na Amazônia em outubro foi o maior para um outubro nos últimos 7 anos. Enfim, é sobre esse Bolsonaro e esse acordo que ele topou fechar lá que a gente tem hoje para conversar. E aí, Gabeira? Eu acho que os dados, do desmatamento em outubro apareceram exatamente no momento em que o Brasil firmou esse documento se comprometendo a reduzir o desmatamento. E ficou bastante evidente que há uma discrepância muito séria entre as promessas brasileiras e a prática. Né? Se o Brasil estivesse realmente envolvido na redução do desmatamento, ele já chegaria com um pouco do dever de casa cumprido. Mas ele já chegou com um recorde de desmatamento, o que desmente completamente a disposição do governo. Além do mais, o próprio ministro do Meio Ambiente faz um discurso dizendo que onde há floresta, há pobreza e tal, associando de uma forma um pouco rígida a pobreza à floresta, quando, na verdade, você pode desenvolver muitos mecanismos de crescimento sustentável na floresta e superar a pobreza. Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza. E para promover o desenvolvimento sustentável da região, criamos o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais Floresta Mais, que busca fomentar o mercado de serviços ambientais, reconhecendo e remunerando quem cuida de floresta nativa. Então, a sensação que eu tenho do governo Bolsonaro é de que ele é um pouco arrastado nesses acordos, nesses encontros internacionais, para não ser muito estigmatizado. Ele diz assim, vai lá, eu assino, entende? Aí não reclamam, mas eu continuo a fazer tudo do mesmo jeito. E é isso que me dá a sensação. No caso do metano, eu até escrevi um artigo dizendo o seguinte, que o metano não é tão grave assim para eles reduzirem o metano, entende? Trabalhando com a ração do gado, trabalhando com a articulação da floresta, da agricultura,
e da pecuária, trabalhando também com a reaproveitamento do metano, pode vendê-lo. Não é uma coisa assim que vai doer tanto. Eu acho que os ruralistas vão ter que compreender que esse caminho é um caminho interessante para eles. Por duas razões. Vai dar trabalho? Vai. Vai gastar dinheiro? Vai. Mas existe uma disponibilidade internacional para financiar projetos desse tipo muito grande. E eles podiam aproveitar, não é? E, além do mais, eles poderiam dar um passo adiante, porque os ruralistas são muito divididos, né? Alguns querem se integrar no mundo, outros querem resistir. E é nesses que o Bolsonaro se apoia. Eu me lembro, por exemplo, na Câmara dos Deputados, eu discutia muito sobre a questão do rastreamento do gado brasileiro. Eu dizia, tem que rastrear. E eles diziam, mas é caro. Eu digo, é caro, mas é a forma de você garantir a fidelidade do consumidor no exterior, entende? Então, eu acho que eles vão ter que começar a pensar nessa questão do exterior. O Bolsonaro, por exemplo, ele tem uma política de liberação dos agrotóxicos completa. O que significa, ele supõe que isso vai aumentar a produtividade dos ruralistas brasileiros. Mas quando chegar no exterior, consistentemente a notícia de que no Brasil se usam agrotóxicos proibidos lá fora, vai ser um estigma para o produto brasileiro. Entende? Então, o que ele supõe que é uma coisa boa para os ruralistas, não é. E mesmo os ruralistas, o que ele supõe que é bom para eles, não é necessariamente. E não existe uma vanguarda que se coloque contra os interesses imediatos deles e a favor dos interesses estratégicos. O papel de um presidente da República podia ser esse, mas o Bolsonaro é mais atrasado do que eles. Né? Anteontem, lá no Oriente Médio, ele disse que a floresta amazônica não queima. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que ela é úmida? É claro que ela é úmida, mas ela queima. Tanto que existe uma documentação do INPE, da NASA, mostrando os focos de incêndio na Amazônia. Então eles se relacionam com os investidores árabes pensando que eles são idiotas. Eles não sabem que o investidor árabe tem um investimento no Brasil fundamental. Ele comprou o Neymar. Eles compraram o Neymar. Eu acho que no caso do Brasil, parte dos avanços pró-sustentabilidade, avanços para uma economia verde, que podem acontecer, ao menos nesse governo Bolsonaro, esses avanços vão vir do setor privado, vão vir da pressão da sociedade, e assim vai acontecer, quer dizer, esses eventuais avanços, porque o setor privado vai ser pressionado para isso. Quer dizer, o agronegócio, por exemplo, os exportadores, eles estão sendo pressionados por isso, pelos consumidores, sobretudo os europeus, mas também os americanos. Então, essa pressão externa obrigará mesmo os ruralistas mais reacionários a se enquadrar de determinada maneira, mesmo contra a vontade deles. E também, e aí eu falei do setor privado, e também tem um setor público também, que a gente não pode esquecer, que a gente pode supor que alguns desses acordos bilaterais que vão começar a ser assinados daqui para frente, os países, incluindo China, etc., vão incluir cláusulas que visam a proteger o meio ambiente, visam a proteger, visam a sustentabilidade. Então, a sociedade, de uma maneira geral, seja nos acordos bilaterais com o país, seja pelos consumidores dos países do primeiro mundo, ela vai pressionar. Então, nesse sentido, eu acho que uma parte do trabalho em direção à economia verde, ela vai ser feita a despeito do Bolsonaro. Não tem dúvida, isso aí é muito mais forte do que ele, né? E você tem outro fator que você não mencionou, e que além da pressão existe dinheiro.
existe disponibilidade de financiamento. Isso também é muito importante, você ter no mundo hoje uma disponibilidade de financiamento para projetos verdes, entende? Eu acho que o caminho do Brasil seria esse. O Bolsonaro vai resistir porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, entende? Mas que é mais forte do que ele, tanto é mais forte que no encontro internacional eles se comportam direitinho, entendeu? Eles fingem que estão fazendo o jogo de todos, que eles já não conseguem mais apresentar a posição dele, né? Primeiro, ele não consegue ir, porque tem medo de ser vaiado, mas os diplomatas vão e fazem direitinho, mais ou menos o que se espera deles. E nesse caso, como você está dizendo, o capital influencia muito no sentido que tem financiamentos para vários projetos. Essas coisas vão continuar andando se os estados colaborarem, se tiverem projetos. Você faz isso independentemente do governo Bolsonaro. Agora, é óbvio que ele ainda tem 13 meses de desgoverno pela frente, sobretudo na área ambiental, e isso atrasa uma série de avanços. É claro, pode levar à destruição da Amazônia a um ponto irreversível, por exemplo, entende? Se não for contida, pode levar houve um grande nível de desmatamento em outubro. Se ele mantém essa progressão, ele pode arrisca até a inviabilizar a Amazônia, entende? Embora eu acho que em 13 meses ele não vai conseguir, entende? Mesmo porque agora começa um processo eleitoral e tal, acho que vai ser difícil ele avançar muito nisso. Caveira, chegou a hora da novela Qual é o Novo Partido do Bolsonaro? Na semana passada a gente conversou aqui justamente sobre o que parecia ser líquido e certo, né? O casamento de interesse entre o Bolsonaro e o PL, do Valdemar Costa Neto. Parecia porque o próprio Bolsonaro disse publicamente que estava 99% certo que ele entrasse no PL. O próprio Valdemar marcou a cerimônia de filiação do Bolsonaro para segunda-feira, dia 22. Mas eis que no fim de semana passado, lá de Dubai, o Bolsonaro deu uma trava nesse enlace, anunciando que estava adiando por hora essa união com o PL. A gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Eu acho difícil essa data 22. Tenho conversado com ele, estamos de comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento para que ele não comece, né, sendo muito igual aos outros. Não queremos isso. Agora, o que aconteceu? Bom, para começar, a gente tem aí um Bolsonaro de sempre, né? Indeciso, imprevisível, atrapalhado. Mas o que está por trás disso? Quer dizer, primeiro tem uma questão ali que já foi falada das alianças estaduais. O Bolsonaro não quer que o PL mantenha alianças com o PT, como ele tem, por exemplo, no Piauí, e esse seria o problema. O problema antes disso é o seguinte: o Bolsonaro está querendo ingressar no PL e quer mandar no partido. Isso não vai acontecer de modo algum. Esse é o ponto principal. Já tem quem mande. Não só tem quem mande, que é o Valdemar Costa Neto, e acho que o símbolo maior disso é que enquanto ele esteve preso no Mensalão, ele da cadeia, da prisão, ele dava as ordens e continuou controlando o partido 100%, como ele controla hoje, da prisão. Então não será o Bolsonaro, com todo o poder de presidente da República, ou com a quantidade de votos que de fato ele leva para o partido, que vai tomar esse poder do Valdemar. O Valdemar sabe muito bem o que quer, então tem essa questão que tem que ser superada, a questão das alianças estaduais. Eu preciso, se vier candidato, já bem claro, obviamente, é ter candidato em quase todos os estados, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores. Então é isso que está pegando. Tem também uma outra questão que fica um pouco atrás, mas claro que importa, que as redes bolsonaristas elas receberam muito mal
a notícia de filiação, que afinal tem gente que ainda acredita no Bolsonaro, é muito impressionante, nessas redes bolsonaristas, impressionadas que ele pudesse... Você, um cara honesto, se ligar ao Valdemar Exatamente. Costa Neto, Poxa, tudo que eu ouvi na eles não campanha... sabem que o Bolsonaro é do Centrão. Exatamente. Tudo que eu ouvi em 2018, Bolsonaro, e agora você vai entrar no PL. Segundo me disseram 2 auxiliares dele, e eu concordo, quer dizer, nesta questão dele atenuar a pancada que ele está tomando dos bolsonaristas nas redes, ele talvez queira estar dando um recado do seguinte estilo: olha, eu vou mandar no partido, eu estou controlando essa situação, então eu dei essa meia trava para colocar as coisas nos eixos, porque eu vou controlar a situação. Talvez ele queira passar um pouco esse recado para os bolsonaristas. Mas o fato é que o Bolsonaro, o Gabeira, ele tem que entrar em algum partido. E não restam tantas opções para ele. Por isso eu acho mais provável ele se enquadrar e se acertar com o PL. Ele tem aí, poderia ter o PP, com quem ele negociou, o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, tem. Mas cá entre nós, eu conversei com pessoas do alto comando do PP que estavam aliviadas com isso tudo, olhou o que aconteceu no fim de semana e um deles me disse: graças a Deus, Lauro, isso está acontecendo com eles e não com a gente. Enfim, o Bolsonaro ele não tem hoje muitas alternativas e ele vai precisar se filiar a algum partido. Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro se sente muito poderoso como presidente da República. Ele acha que entrando num partido, ele vai fazer uma grande bancada, vai fortalecer o partido demais. Então, as condições que ele tem precisam ser aceitas. Acontece que algumas condições que parece que ele tem são difíceis de ser aceitas. Dizem, por exemplo, que ele quer que o Eduardo Bolsonaro seja o candidato do partido ao governo de São Paulo. Poxa, é quase que como pedir para ele ser embaixador nos Estados Unidos. Entende de novo? Você não acha? Sim, sim, sim. Ele não se toca. Mas ele tem essa visão de família também, entende? Então, isso parece que dificultou. Como deve ter dificultado o levantamento que o Carlos Bolsonaro fez na rede, mostrando uma certa resistência ao Bolsonaro. Agora, você não conseguiu confirmar ainda, mas parece que a conversa última foi uma conversa muito áspera, né? Eu tenho visto alguém falar que não vale a pena não fazer o encontro, porque os ressentimentos, caso o encontro não aconteça, vão ser muito grandes. Mas o Bolsonaro, no meu entender, não leva muito em conta ressentimento. Ele vive no universo de ressentimento. Para ele, ressentimento é o pão de cada dia, né? Mas há uma reunião convocada quarta-feira, convocada pelo Valdemar Costa Neto para discutir com o PL a entrada do Bolsonaro. Talvez valha a pena esperar o resultado dessa reunião e a nova posição do Valdemar Costa Neto, né? Para ver se realmente a coisa vai acontecer ou não. Existem outros partidos que oferecem ao Bolsonaro. Não, o Partido Republicano está aberto para ele, o PTB está aberto para ele. Eu acho que ele não escolheu esses partidos ainda também porque não está sentindo muita firmeza. Ele prefere um partido que esteja mais sólido no centrão, né? Ou o PL ou o PP. Diante do impasse, no domingo, o PL confirmou em nota o adiamento da filiação. Valdemar Costa Neto escreveu: após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo com o presidente Jair Bolsonaro, decidimos de comum acordo pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação. Questionado sobre a decisão, o presidente respondeu: Como foi combinado com ele? Ele aparentemente gostaria de repetir o que ele fez em 2018 com o PSL, quando ele entrou no PSL e de fato ele conseguiu ali, embora tivesse dono o partido, que continua sendo dono hoje, que é o Luciano Bivar, que ele conseguiu ali um acordo para eleição
e era um acordo provisório, dele escolher todos os candidatos de todos os estados tinham que passar por ele. Só que ali o PSL era um partido nanico. O Bolsonaro, quando fechou com o PSL, liderava as pesquisas, ainda que muita gente não acreditasse ali, àquela altura, que ele fosse vencer a eleição, mas ele liderava ele pelo menos ia fazer uma performance razoável. Então, para o PSL interessava muito isso. Agora, o fato é que, depois da eleição do Bolsonaro, ele entrou em conflito com o Bivar, que é o dono do partido. Ele queria repetir um pouco isso agora. Agora, com o Valdemar não vai conseguir. E tem um outro agravante, você falou de ressentimento, hoje ele tem que contar com outra possibilidade do Valdemar, que hoje é um partido da base de apoio dele, bandear para o PT. Eu publiquei no fim de semana na minha coluna um encontro, uma reunião secreta que o Lula teve com o Valdemar no início de outubro, naquele périplo que o Lula fez em Brasília, recebeu um monte de gente e tal, e até eu publicar isso, ninguém sabia que ele e o Valdemar tinham se encontrado. Aliás, Valdemar, que durante o governo Lula participou do governo, sempre teve relações boas com o PT. Na conversa ficou um pouco acordado, onde eu apurei, o Valdemar dizendo, olha, eu não posso agora deixar o Bolsonaro, já estamos a relação está muito próxima, mas para os dirigentes do PT e para o Lula ficou a impressão que, na verdade, é óbvia, que, ok, se o Valdemar for com o PL dele, é o PL dele, for com o PL dele, ao lado do Bolsonaro na campanha, e se o Lula vencer a eleição em 23, o PL estará ao lado do governo Lula. Enfim, o fundamental foi o recado que o Valdemar deu para o Bolsonaro na reunião com o Lula, porque cá entre nós, eu publiquei isso no domingo, um mês depois da reunião ter existido, mas evidentemente uma reunião entre Lula e Valdemar Costa Neto em algum momento ia vazar entre outras coisas, primeiro para informar as pessoas, mas também para o Bolsonaro ser informado de que houve essa reunião, de que ele tem essa entrada com Lula, ainda essa relação com Lula. Então o aviso está feito. Pode ser até que o Bolsonaro considere isso ao reatar com o Valdemar, entende? Quer dizer, tentando evitar que o PL caia na esfera do PT antes mesmo das eleições. Exatamente. E como me disse um dirigente do PL no domingo à noite, ele falou, Lauro, o Valdemar, eu conversando com ele sobre se o casamento ia ser desfeito, se não ia e tal, ele falou, Lauro, o Valdemar, nessa história toda, se expôs muito dentro do partido, para a opinião pública, ele marcou a data de filiação, ele gravou vídeo. Se o Bolsonaro agora resolver não entrar por questões que a gente não consegue entender porque não estavam colocadas dessa maneira antes, vai ter vingança do Valdemar. O Valdemar é um homem de vingança. Enfim, essa situação toda que você colocou, que o Bolsonaro vai ter que também pensar duas vezes se não vale a pena recuar um pouco e acertar nessas coisas estaduais, etc., etc., e entrar no PL. Mas é inconfortável, né? É muito desconfortável para o Bolsonaro essa situação. Primeiro, que tem dificuldade de entrar. Segundo, é que se vencer as dificuldades de entrar, ele fica sabendo que tanto o PL como o PP, quando houver uma decisão das eleições, mudam de campo com maior facilidade. Mas não há aí nenhuma fidelidade eterna, pelo contrário, né? São momentos. Hoje o Centrão está muito perto do Bolsonaro, porque está conseguindo as coisas que quer do Bolsonaro. Inclusive conseguiu esse fantástico orçamento secreto, né? Bilhões de reais. Quem conseguiria um orçamento secreto em plena república, não é? Só o Bolsonaro mesmo é um idiota que vai aceitar. Ou idiota ou tem má fé. Mas quem vai aceitar um orçamento secreto, não é? Tanto que agora começa a dar um problema. O Supremo barrou, a Polícia Federal já está querendo investigar, o Tribunal de Contas quer investigar. Mas isso é que, de uma certa maneira, uniu um pouco o Centrão ao Bolsonaro
E mais ainda, uniu o Bolsonaro ao Centrão, porque foi o que ele concedeu para obter apoio, né? Ele usa essas emendas secretas nas votações decisivas, mas é um esquema que já foi para os ares, né? Então, não sei exatamente como essas coisas vão ficar adiante, e esse episódio que nós estamos relatando, o episódio da entrada ou não dele no PL e os conflitos que surgem, já mostram que não vai ser um caminho tranquilo. Olha, se uniões e casamentos, quando eles começam, geralmente são feitos com juras de amor e muitas vezes até sinceras, e lá na frente não dão certo. Imagina um casamento, uma união que começa já com esse grau de desconfiança e conflito. Evidentemente... Na véspera. Exatamente. Na véspera. Se ele acontecer, ele está fadado a um fracasso em algum momento, e eu acho que não a longo prazo. Agora, o curioso também é a ausência completa, né, de noção do Bolsonaro do que é um partido, né? Ele escolhe partidos a partir de uma série de condições que ele define, mas ele não quer saber o que pensa o partido, qual o programa do partido, onde é que eles conversam. Não tem mais isso. São acordos pura e simplesmente negociais, entende? É impressionante como a política no Brasil ficou, pelo menos nesse campo, né? Ela ficou completamente despojada de qualquer... E o Bolsonaro é um cara ideológico, teoricamente. Sim. Mas nesse campo aí ele quer um partido para dizer que é dele, entende? Não importa o que o partido pensa, tanto que o PTB está se oferecendo. Agora, se você olhar a trajetória do PTB, a história do PTB, o PTB era, em outras conjunturas, foi o Partido dos Trabalhadores Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro. Correspondia, talvez, ao PT no passado, né? Mas ele nem leva em conta isso, ele entraria no PTB eu tenho a impressão, só não entra porque ele prefere outros mais fortes no momento. Mais estruturados, exato. E o PTB hoje tem conflitos internos, tem brigas internas, então eu acho que seria uma segunda opção. E o Republicanos também, no fundo, é um partido com dono, que é o Bispo Edir Macedo, né? Ele entrar no partido cujo dono é o Bispo Edir Macedo, ele sabe que não é uma competição fácil. Vai ser difícil. Por isso é que eu acho que sobra poucas opções para ele. E ele vai ter que acabar se enquadrando. Agora, eu acho que isso tem pouca importância na chance eleitoral dele, entende? Eu acho que não é tão decisivo, a não ser por uma questão de dinheiro na campanha. E de tempo na TV. E tempo na TV, não é? Mas o Bolsonaro, não sei se tendo tempo na TV o ajuda, entende? Eu não sei se ele é um homem de televisão. Ele fez muita coisa na internet e tal, durante o momento, mas eu não sei se levar essa linguagem para a televisão, para aqueles programas gratuitos de televisão, ele pode ter êxito, entende? Ele, em 2018, ele tinha 8 segundos no programa eleitoral. Em compensação, como ele levou a facada no dia 6 de setembro, mais ou menos poucos dias depois do programa eleitoral gratuito entrar no ar, ele passou a ter 15 minutos nos telejornais todos os dias, até porque tinha que ter, ele foi esfaqueado. Então, sem falar muita coisa, a não ser ali como vítima, que de fato ele foi, de um Agora, imagina se dessem para ele falar 15 minutos todo dia. A prova disso... O que não ia acontecer? A prova disso são as duas participações que ele fez, as duas participações que ele fez nos debates que ele participou, que ainda eram debates com pouca audiência, porque era início da campanha eleitoral, mas num deles ficou flagrante que a Marina, ela deu um banho nele. Enfim, ele não é bom de debate, ele sabe disso. Não é bom de debate nem de televisão, ele vai ter dificuldades, não é? Vamos esperar, não é? Eu prefiro esperar, porque se a conversa realmente terminou com um mandando o outro àquele lugar, eu acho que vai ser difícil reatar. Mas são homens experientes que passam por cima disso sem grandes problemas. Estão acostumados a ser xingados e a xingar. Exatamente.
Bom, estamos terminando o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!